Olá, tudo bem? Nós vamos entrar agora na terceira aula sobre Evangelho na prática. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo agora de nos aprofundarmos cada vez mais na tua graça e no teu conhecimento. Nós queremos saber cada vez mais quem você é para vivermos a sua vida em nós. Que o teu Espírito Santo gere isso em nós, que essa aula não seja só teoria, mas que ela seja prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou te confessar uma coisa agora, tá? Eu tenho um sério problema com métodos, com fórmulas, com modelos. Sabe por quê? Porque métodos, eu considero métodos muito superficiais. E eles acabam nos cansando, nos desanimando. É aquela coisa de que eu tenho que fazer dessa maneira, né? E às vezes é algo muito mecânico que nem tem a ver exatamente com o que nós queremos, com o que nós pensamos, nem com quem nós somos. E muitas vezes nós pensamos o seguinte: se nós fizermos isso aqui, nós vamos alcançar aquilo ali, né? E aí então nós fazemos isso, mas nós não alcançamos aquilo. E o que isso gera em nós? Frustração, decepção, cansaço. É por isso que muitas igrejas acabam se cansando, desistindo do evangelismo. Porque elas veem evangelismo como métodos, como hábitos. Se nós fizermos assim, nós vamos alcançar os perdidos. Se nós agirmos dessa maneira, se nós orarmos antes, se nós formos para esse lugar, é isso que vai acontecer. E as pessoas seguem o passo a passo, cumprem as regras, mas o resultado não chega. Elas se frustram, elas se cansam, mas o Evangelho não é um método para ser seguido, o Evangelho é uma vida para ser vivida. Evangelho não tem a ver com lei, nem com regra. Evangelho é a vida de Jesus em nós, onde nós somos guiados, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Jesus não tinha regras, Jesus tinha uma vida, né? Ele tinha o propósito, ele tinha paixão, simplesmente porque Jesus não era guiado por métodos, Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Mas a boa notícia é que um grande presente que o Evangelho nos deu é o Espírito Santo vivendo dentro de nós. O mesmo Espírito que encorajava Jesus, o mesmo Espírito que capacitava Jesus, o mesmo Espírito que impulsionava Jesus, hoje esse Espírito vive dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de você. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus através da sua vida. Nós falamos na aula passada sobre João 14. É interessante que Jesus fala o seguinte: se vocês não creem pelo que eu falo, creiam pelo menos por causa daquilo que eu estou fazendo. Porque são coisas inegáveis, não tem como negar. Nós não temos como negar o que Jesus fez por nós, nós não temos como negar o quanto Ele se importa, nós não temos como negar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se envolveu conosco. E aí Jesus diz o seguinte: está chegando a hora de eu voltar para o Pai, eu vou para o Pai. Mas Ele vai enviar um outro Consolador, e vocês sabem quem Ele é, porque hoje Ele anda com vocês, mas Ele habitará em vocês. E esse Espírito vai capacitar vocês a todas as coisas, Ele vai ensinar todas as coisas a vocês, Ele vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho dito, e Ele vai capacitar vocês a fazer as mesmas coisas que eu tenho feito e coisas ainda maiores. As mesmas coisas que Jesus fazia, que eram prova, que eram evidências do amor dele, do quanto ele se importava conosco, agora nós somos também habilitados, capacitados a fazer as mesmas coisas, porque esse mesmo Espírito que impulsionava Jesus, hoje ele mora em nós, ele vive em nós, e é ele quem nos impulsiona. Se nós deixarmos de encarar evangelismo, se nós deixarmos de encarar Evangelho como um conjunto de regras, como métodos, e passarmos a encarar o Evangelho, o evangelismo, como uma vida de Cristo em nós, através do Espírito Santo, aí tudo vai ficar muito leve, tudo vai fazer sentido, nós seremos movidos por amor e não por obrigação. E o amor sempre excede a obrigação. Quem faz por obrigação faz o suficiente, mas quem faz por amor faz generosamente, faz transbordantemente. É por isso que Jesus falou o seguinte:
Quando baterem um lado do seu rosto, ofereça o outro. Porque não existe mais olho por olho, agora existe favor, graça, misericórdia. Quando te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Quem faz o que deve ser feito, faz só o que precisa ser feito. Mas quem faz por amor, faz de forma extravagante, generosa, superabundante. Foi por isso que Jesus, para salvar a humanidade, não simplesmente falou, vocês estão perdoados. Não, ele enviou Jesus. Ele foi abundante, ele foi extravagante. O próprio Deus, Jesus, se fez homem, veio ao nosso encontro e morreu por nós. Então, quando nós vemos evangelismo, quando nós vemos evangelho, não como regras, mas como a vida de Jesus em nós, tudo fica fácil, tudo fica fluido, tudo fica muito leve. Muitas vezes, Jesus era mal compreendido, Jesus era mal interpretado, Jesus era rejeitado. Até alguns dos discípulos dele viraram as costas para ele. Ele foi traído, ele foi negado, mas ainda assim, Jesus seguiu sempre em frente em direção ao seu propósito. Olha só, em Lucas 12, versículo 50, ao falar sobre a sua morte, Jesus disse o seguinte: eu tenho que passar por um batismo, e eu estou angustiado até que ele se realize. Ok? Jesus fala aqui que ele haveria de morrer, e ele usa a ilustração de um batismo. Ele fala, eu tenho que passar por esse batismo, e eu estou angustiado até que isso aconteça. Essa palavra angustiado no grego, na verdade, é a palavra suneco, que significa agarrado, preso. Isso significa que Jesus, ele estava preso por uma força poderosa que o impelia de encontro à cruz. Jesus estava preso a esse propósito, ele não tinha outra alternativa que não fosse fazer isso, porque ele não fazia por obrigação, mas existia uma força poderosa dentro dele que o levava em direção ao seu propósito e ao seu destino. É a mesma palavra que Paulo usou em 2 Coríntios 5,14, quando ele disse, o amor de Cristo nos impulsiona, é a mesma palavra. E no versículo 15, Paulo diz que não podia mais viver para si mesmo, era impossível para ele viver para si mesmo, porque ele havia sido comprado por um preço muito alto e agora ele estava preso a esse amor. Preste muita atenção numa coisa, beleza? Em Atos 1, Jesus havia morrido e ressuscitado. E ele então aparece para os seus discípulos. E ele dá uma instrução para os discípulos, que é a seguinte: permaneçam em Jerusalém, não saiam de lá. E permaneçam em Jerusalém até que a promessa seja cumprida. Que promessa é essa que Jesus estava falando que seria cumprida? A promessa de João 14, a promessa de Joel 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. Então Jesus fala, permaneçam lá, até que vocês recebam o Espírito Santo. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E de qual poder que Jesus estava falando? Do poder para apresentar o Evangelho, do poder que nos leva, lembra que nós falamos na primeira aula, que isso é o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós recebemos o Espírito Santo quando ele foi derramado sobre nós, e esse Espírito Santo nos deu poder, nos capacitou a levarmos a mensagem de Jesus, a sermos Jesus para os perdidos, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus continua e ele diz o seguinte, vocês vão receber esse poder, ok? E aí sim, quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão como eu sou, as pessoas vão olhar para vocês e vão me ver em vocês, elas vão ouvir vocês falar e vão me ouvir, vocês vão tocar as pessoas e elas vão ser curadas como se eu estivesse tocando as pessoas. E tanto que essas pessoas, os discípulos, a igreja que permaneceu reunida ali, ela recebeu o Espírito Santo e as pessoas, a comunidade, a sociedade, começou a chamá-los de cristãos, que são pequenos cristos, porque eles receberam o mesmo Espírito que movia Jesus. E Jesus disse mais uma coisa, quando vocês receberem esse poder, aí sim, vocês vão poder sair de Jerusalém, ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque Deus veio para salvar o mundo. E então veio Atos 2, né? O Espírito Santo veio, foi derramado sobre nós, e aí acontece o seguinte, que a profecia de João 14, a profecia de Joel 2 se cumpre, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja.
E o que aconteceu foi que naquele mesmo dia, quando eles receberam o Espírito Santo e receberam poder, 3.000 pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E então, a partir disso, todos os dias, dia após dia, novas pessoas iam sendo alcançadas e resgatadas, iam se juntando à igreja, por causa do poder do Espírito Santo. Preste muita atenção nisso. Você já tem hoje todo o necessário para que o mundo seja salvo. Você já tem tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Você não precisa esperar mais nada. Você tem o Espírito Santo. E é Ele quem te capacita a todas as coisas, é Ele quem te ensina a todas as coisas, é Ele que te faz lembrar de tudo que Jesus disse. Você não precisa esperar mais nada, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. É Ele quem faz com que você ame os perdidos, assim como Deus ama você. É o Espírito Santo que te dá a motivação que nenhuma regra seria capaz de te dar. E faz com que a vida seja muito leve. 2 Coríntios 5,17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Ok? Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criação, nós somos novamente gerados, nós recebemos uma nova identidade, uma nova vida. Muitas vezes nós associamos evangelho à fuga desse mundo, né? Eu não faço parte desse mundo, eu sou do céu, eu não tenho nada a ver com isso aqui, né? Então nós deixamos de nos importar com o que acontece aqui. E é claro que o céu é uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Mas muitos ficam só pensando em ir para o céu, quando na verdade o plano de Deus sempre foi trazer o céu para a terra. A vontade do Pai Nosso é que seja feita na terra, assim como é no céu. E sabe como Deus faz isso hoje? Através de nós, a igreja. É através de nós que Deus traz os céus para a terra. Em Mateus 16, versículos 18 e 19, Jesus disse o seguinte: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. Para quê? Para que tudo que tiver sido ligado nos céus, vocês também liguem na terra. E tudo que tiver sido desligado nos céus, vocês possam também desligar na terra, para que seja feito na terra, assim como acontece nos céus. O céu não é uma promessa para amanhã, o céu é uma promessa para agora. A vida eterna, ela não é para depois que você morrer, a vida eterna é para agora. Em João 17, versículo 3, Jesus orando ao Pai, ele diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna é nos relacionarmos com Cristo e conhecermos o Pai a partir da pessoa de Jesus. E isso já está disponível para nós desde a cruz. A vida eterna não começa amanhã, a vida eterna começa agora. E Deus já está totalmente acessível para você hoje mesmo por causa de Jesus. Então a vida eterna já começou. Muitas vezes nós ficamos projetando para amanhã o que nós já temos hoje. Nós ficamos deixando para depois o que já é nosso agora. Em Gálatas 4 fala que um grande problema da imaturidade do filho imaturo é que ele vive como se fosse um servo. Ele tem uma herança, ele já tem tudo em suas mãos, mas ele continua trabalhando na esperança de um dia alcançar. Muita gente vive assim: eu vou me esforçar, se eu me esforçar, então eu vou conseguir. Se eu me empenhar certinho, eu serei como Jesus. Se eu fizer tudo direitinho, então Deus vai me amar. Se eu cumprir todas as regras, então eu serei capacitado a fazer o que Jesus fez. Mas a boa notícia é que você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você já é hoje capacitado a ser como Jesus é, por causa do Espírito Santo que vive dentro de você. Não fique jogando para amanhã o que você já tem hoje. Você já é como Ele é por causa de tudo que Ele fez. Se Jesus está em você agora, então você já é uma nova criação, porque quem está em Cristo já é uma nova criação agora mesmo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele derrotou a morte e o pecado, Ele aniquilou tudo que distorcia a nossa forma original, a forma com a qual Deus havia nos criado, né? A sua própria imagem e semelhança. O pecado mudou essa nossa natureza, mas Jesus nos devolveu a nossa natureza de filhos. Você já é uma nova criação hoje mesmo. Quando nós entendemos o poder de Jesus,
Então a nossa atitude em relação às pessoas, ela passa a mudar. Nós começamos a agir de forma diferente com relação às pessoas. Nós começamos a ver as pessoas não como os nossos olhos físicos veem, mas nós começamos a ver as pessoas como Deus as vê, como elas são quando elas estão em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos novos, uma nova criação. E nós então nos enchemos de uma motivação, quando nós percebemos que assim como nós, hoje somos uma nova criação, essas pessoas que hoje estão perdidas também podem se tornar uma nova criação. Para isso basta que elas estejam em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, também nos faz perceber o seguinte, que para que alguém se torne uma nova criação, basta que ela esteja em Cristo. Logo, o evangelismo não tem a ver com convencer as pessoas de que nós estamos certos. Evangelizar não é convencer ninguém de nada. Evangelismo é apresentar Jesus. É por isso que evangelho não se discute, entende? Você pode discutir ideias, você pode discutir filosofia, religião, até doutrina você pode discutir, mas evangelho não se discute, porque evangelho não tem a ver com convencimento, evangelho é revelação, é poder para a salvação, é gerado pelo Espírito Santo de dentro para fora. Eu quero falar com você sobre o ministério de Jesus. Ministério é serviço, né? Para que Jesus se movia? Para que ele fazia o que ele fazia? 2 Coríntios 6:1 diz o seguinte: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Como cooperadores de Deus. Então nós somos cooperadores de Deus. Nós somos participantes do propósito de Deus. Que propósito é esse? De reunir os seus filhos sobre a terra. Nós fomos alcançados pela graça, para que então nós possamos alcançar os perdidos com a mesma graça que nos alcançou. Foi para esse propósito que nós fomos alcançados, para sermos conectados, reconectados, reconciliados com o Pai. E a partir disso, nós possamos também trazer outras pessoas para essa conexão, para essa nova vida, essa nova identidade através de Jesus. Nós recebemos o mesmo ministério de Jesus, o mesmo serviço de Jesus. 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Olha que coisa linda. Deus não levou em consideração o nosso pecado, mas Ele veio ao nosso encontro, através da pessoa de Jesus. Cristo veio ao nosso encontro e nos reconciliou com Deus. E a partir do momento que nós fomos reconciliados, nós também recebemos essa mesma missão, esse mesmo serviço, esse mesmo ministério, que é o de reconciliarmos as pessoas com Deus. Se nós tivéssemos o nosso próprio ministério, nós poderíamos fazer tudo do nosso jeito. Mas nós somos participantes, cooperadores com Deus. Então nós somos participantes do ministério de Jesus. Logo, nós fazemos do jeito dele. E qual é o jeito de Jesus? Como que é a forma do ministério de Jesus? Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Na cruz, Jesus derramou a sua graça sobre nós. Na cruz, Ele nos perdoou os pecados. Na cruz, Jesus nos justificou. Ele nos redimiu. Tudo isso para que fôssemos reconciliados com Deus. Então a reconciliação, ela não é só uma forma de nós olharmos para Jesus, não é só uma coisa que Jesus fez, tá? A reconciliação é, na verdade, a grande motivação do ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez na cruz foi para nos reconciliar com o Pai. Então, se essa era a motivação de Jesus, ela passa também a ser a nossa motivação. Quando houver um perdido, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser trazido de volta e reconciliado com o Pai. A reconciliação é o centro do ministério de Jesus.
nós proclamamos, nós demonstramos e nós vivemos o Evangelho para que pessoas sejam reconciliadas com Deus por meio de Jesus. E assim, então, elas também passarão a proclamar, demonstrar e viver o Evangelho para que outras pessoas também sejam reconciliadas. Reconciliar consiste em conectar duas partes, né? Nós vamos reconciliar duas pessoas, pegamos duas pessoas e conectamos essas pessoas. E para sermos, então, reconciliadores, é importante que nós sejamos íntimos, tanto de Deus quanto dos perdidos. Nós precisamos conhecer muito bem Deus e precisamos conhecer as necessidades das pessoas. E era assim que Jesus vivia enquanto homem. Jesus estava sempre em conexão com o Pai, mas também estava sempre em contato com os perdidos. E esse é o evangelho que funciona, sabe? Esse é o evangelismo que funciona. É um evangelismo que é movido pela mesma motivação que há em Deus. É um evangelho que nos impulsiona com a mesma força que impulsionava Jesus, com a mesma paixão que movia Jesus, com o mesmo propósito. Como sermos íntimos tanto de Deus quanto do mundo? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos tornamos íntimos dele. Quanto mais nós ouvimos o Espírito Santo que está dentro de nós, mais nós nos tornamos íntimos do Pai. E quanto mais íntimos dele nós formos, mais nós vamos ver o mundo como o Pai vê. Então, automaticamente, nós vamos amar o mundo como Deus ama. Tudo tem a ver com recebermos esse amor, com tomarmos posse dessa identidade que já nos foi dada. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós amamos como Ele ama. Quando nós recebemos esse amor, então aí sim nós temos um amor para dar. Então, através de oração, através da dependência do Espírito Santo, através do amor, nós nos conectamos cada vez mais com Deus. Sem essas coisas, nós corremos o risco de nos rendermos aos métodos, às regras. E métodos e regras só nos levam cada vez mais para longe dos perdidos e para longe de Deus. Porque o problema da regra é que eu passo a confiar em mim. Eu passo a confiar no meu processo. Eu passo a confiar de que se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo. E isso me leva para longe da dependência do Espírito Santo. Isso me leva para longe de Deus. Evangelho não é regra. Evangelho é viver através do Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós somos impulsionados em direção ao perdido, com o mesmo amor, misericórdia e graça que impulsionou Jesus em nossa direção. A minha sugestão para você é que você troque a segurança das regras pela segurança verdadeira, que é de ouvir o Espírito Santo. Nós achamos que estamos seguros quando nós fazemos as coisas do nosso jeito. Só que o nosso jeito só nos levou para longe de Deus durante toda a história da humanidade. O jeitinho do homem, a forma do homem andar, só conduziu o homem cada vez mais para longe de Deus. E quando nós ouvimos o Espírito Santo, aí sim, nós somos conduzidos, reconectados, reconciliados, porque é o Espírito Santo que nos convence de todas as coisas, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar do que Jesus disse e que gera em nós a vida de Jesus. Quando nós éramos carne, nós agimos segundo a carne, né? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que existem as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Quando nós agimos de acordo com vontade humana, propósito humano, segundo carne, tudo que nós temos é obra carnal, que nos afasta cada vez mais de Deus e do perdido. Mas quando nós entendemos que nós já fomos reconciliados por Deus e passamos a ouvir o Espírito Santo, então flui através de nós os frutos do Espírito, frutos gerados pelo Espírito em nós, através de nós, para que o propósito de Deus se cumpra. Então, o meu conselho para você é, mesmo que isso possa parecer arriscado para você no início, abra mão dos métodos e se arrisque a ouvir o Espírito Santo, que na verdade essa é a maior segurança que nós temos, o Espírito Santo vivendo dentro de nós. E eu quero orar com você. Pai, obrigado. Obrigado por ter pensado em nós desde sempre. Obrigado por ter nos planejado e nos amado desde sempre. E obrigado, Jesus, por ter feito todo o necessário para que fôssemos reconciliados com o Pai.
Obrigado porque a cruz nos devolveu a nossa identidade que havíamos perdido. Obrigado porque a cruz nos deu um propósito, a cruz nos deu uma motivação. Obrigado porque desde a cruz, por causa da sua morte e ressurreição, Jesus, o Espírito Santo então veio sobre nós e veio habitar em nós. E obrigado porque aí sim, agora, nós temos poder, amor, autoridade. O mesmo poder, amor e autoridade que você teve enquanto homem, nós temos também hoje como homens que não são guiados pela carne, mas que são movidos pelo Espírito. Nos ensina, Pai, a cada vez mais ouvirmos o Espírito Santo. Nos ajuda a calarmos a alma e a carne para darmos ouvido ao Espírito, porque é no Espírito que está a nossa verdadeira identidade. É no Espírito que nós nos conectamos com quem você é, Pai. É no Espírito que nós ouvimos sua voz. É no Espírito que nós somos renovados, transformados cada vez mais à semelhança de quem Jesus é. É só quando ouvimos o Espírito Santo que nós podemos, enfim, cumprir o nosso propósito, sem peso, sem regra, mas porque essa passa a ser a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa motivação de dentro para fora. E nós deixamos de ser guiados pelo que nós vemos, nós deixamos de nos conformar com o mundo e nós passamos a experimentar a mesma vontade que você tem, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.